Hoje estamos conversando com John Perkins. Ele é o autor do novo livro Confissões de um Assassino Econômico. John, obrigado por passar um tempo conosco hoje. É ótimo estar aqui, Mike. Obrigado por me receber. Comece nos contando qual foi a motivação para escrever seu livro Confissões de um Assassino Econômico. Tentei escrevê-lo antes e adiei. Adiei escrevê-lo até o 11 de setembro. E quando o 11 de setembro aconteceu, eu soube que essa história precisava ser contada. Tem que se tornar conhecido. A maioria do povo americano está totalmente alheia ao que realmente acontece com nossa política externa, ao que nossos bancos e corporações estão fazendo ao redor do mundo, a maneira como estamos construindo o império e a forma como estamos irritando as pessoas. Estamos criando muitos inimigos ao redor do mundo. Eu não acho que o 9 de setembro aconteceu como apenas um louco, o terrorista de margem e seu grupo de pessoas, todos por conta própria. Aconteceu porque há uma enorme subcorrente que apoia esse tipo de coisa. Grande parte do mundo vê Bin Laden como um Robin Hood. Agora, o que ele fez é desprezível, é terrível. É um crime hediondo. Mas o fato é que muita gente no mundo o vê como um cara bom porque ele está enfrentando o império, como eles veem. A maioria dos americanos não entende isso. Se nós entendêssemos como o mundo se sente em relação a nós, acho que mudaríamos. Somos um povo muito compassivo. E nós faríamos essa mudança. E, aliás, nos últimos dias, vi meu livro ir para o topo da lista na Amazon.com em primeiro lugar e depois ficar na posição número 10. Então, a mensagem está chegando às pessoas e acho isso extremamente encorajador, porque as pessoas precisam saber o que estamos fazendo e então podemos criar mudanças. Temos uma oportunidade tremenda aqui para entrar em um novo mundo. E para a América ser um líder em criar um sentimento de compaixão e uma república, uma verdadeira democracia e uma verdadeira república ao redor do mundo que começa a enfrentar alguns dos problemas sérios que a humanidade está enfrentando. Conte-nos como você foi levado à profissão que exerceu. Quero dizer, enquanto eu ainda estava na escola de negócios em 1968, a Agência de Segurança Nacional me recrutou. E a maneira como isso aconteceu foi que eu era casado com uma mulher cujo pai tinha uma posição muito elevada no Departamento da Marinha e um dos melhores amigos dele tinha uma posição muito elevada na Agência de Segurança Nacional. Então eles me ofereceram uma entrevista para um emprego e eu fui lá e passei alguns dias lá, especialmente um período muito intensivo quando eu estava sob uma entrevista com um detector de mentiras. E durante esse período eles descobriram muitas fraquezas em mim. Eu tenho muitas fraquezas. E eles me identificaram como um bom candidato para ser um assassino econômico. E então fui enviado para a floresta amazônica pelo Peace Corps. Eu entrei no Peace Corps por um curto período de tempo, 3 anos, na verdade. E fui para a Amazônia e trabalhei com pessoas que eram fortemente contra o que as companhias de petróleo estavam fazendo à Amazônia. Os indígenas ali na Amazônia. Foi realmente parte do meu treinamento. Enquanto eu ainda estava lá, um vice-presidente de uma importante firma internacional de consultoria veio, que também tinha conexões com a Agência de Segurança Nacional, e sabia que eles tinham me identificado e recrutado para esse trabalho. Porque assassinos econômicos trabalhar através de empresas privadas, não diretamente para o governo, isso mantém tudo muito mais secreto e deixa o governo fora. O governo não podem ser implicados desde que isso seja feito através de consultores privados. As empresas de consultoria, é claro, são pagas pelo governo dos Estados Unidos como empresas de consultoria. E pessoas como eu são, então, meu salário era pago por esta empresa de consultoria. Mas era muito claro, era muito óbvio para mim o que eu deveria fazer. E depois, concordei em me juntar a isso. E fui, então, treinado por uma mulher incrível que é descrita em detalhes em Confissões de um Assassino Econômico. O nome dela é Claudine. Ela era muito bonita, muito sedutora, extremamente talentosa, sabia exatamente o que fazer, conhecia todos os truques, conhecia todas as minhas fraquezas e me envolveu. Sabe, eu gosto de me ver como uma boa pessoa no fundo. E eu cresci em uma família em New Hampshire que vem de mais de 300 anos de calvinistas e Yankees. Temos valores morais muito fortes, muito principistas e eu acho que sou um bom exemplo de como o sistema pode te seduzir. Como existem 3 drogas muito poderosas em nossas vidas hoje em dia: sexo, dinheiro e poder. E fui seduzido por todos os 3. Então,
Quando você entrou no Peace Corps, foi ideia sua ou foi incentivado nessa direção? E fui bastante cativado pelo recrutador. E eu, como mencionei, cresci no interior de New Hampshire. Venho de uma longa linhagem de Yankees que mataram índios e fizeram amor com índios e criaram filhos com eles. E sempre fui fascinado pela tribo Abenaki, da qual, você sabe, tenho um pouco de sangue. E sempre fascinado pelo folclore indígena. E assim que eu vi esse recrutador do Peace Corps falar depois, eu me aproximei dele. Eu disse, sabe, há alguma possibilidade se eu entrar no Peace Corps de ir para um lugar como a Amazônia e viver com as pessoas que vivem como nossos povos indígenas viviam aqui há 200, 300 anos? E ele disse, absolutamente, ninguém quer ir para a Amazônia. Se você se voluntariar para isso, eu acho que você será enviado para lá. E então eu liguei para este homem que me recrutou na Agência Nacional de Segurança e eu lhe contei sobre isso e disse que estava dividido porque queria ir para a UNSA, mas também estava intrigado com isso. Ele disse, vá, vamos garantir que você chega à Amazônia. Ele disse, é onde toda a ação está. Essas são as pessoas que são do Ponderosa, nossa empresa de petróleo. Precisamos da Amazônia para petróleo. Essa será uma grande experiência para você. Quando você sair, poderá trabalhar para nós. E foi enquanto você estava lá embaixo que um dos representantes da empresa onde você iria trabalhar apareceu? Certo, eu estava lá há cerca de 2 anos. Eu estava, é uma missão de 2 anos no Corpo da Paz, mas eu havia estendido para um 3º ano, porque eu realmente estava gostando. E eu também não estava interessado em ir para o Vietnã, e eu tinha mais 1 ano antes de completar 26 anos e o não ser mais recrutável. E após o 2º ano, este senhor apareceu. Ele é mencionado extensivamente no livro e nomeado no livro. E me disse que estaria interessado em me contratar. E por 1 ano depois disso, nós nos correspondemos. Eu escrevi muitas cartas para ele, ele me fez muitas perguntas sobre a economia do Equador. Ele estava realmente me testando, ele estava me avaliando. Ele estava vendo, bem, onde minhas lealdades estavam e se eu era capaz de escrever livros sobre, relatórios sobre a economia das pessoas e realmente verificar as pessoas. Então, eu fiz isso. Passei nesse teste e 1 ano depois ele me trouxe para Boston, onde ficavam os escritórios centrais dessa empresa e me recrutou. Mas você não tinha noção na época de que ele estava sondando você para um possível trabalho? Sim, eu certamente tive uma ideia disso. Sim, foi muito emocionante para mim pensar que isso estava acontecendo. Porque, afinal de contas, quando eu tinha falado com o homem da Agência de Segurança Nacional, que originalmente arranjou minhas entrevistas, e disse a ele sobre o meu desejo de entrar no Corpo da Paz, ele me encorajou. E ele foi quem disse, você sabe, você sabe, você pode sempre trabalhar para nós depois. Então eu tinha uma forte sensação de que era isso que estava acontecendo. Que então voltou e você se juntou a esta empresa. Empresa Chas T. Mann. Correto, e chamamos de Charles, era soletrado C-H-A-S, mas Chas T. Mann geralmente chamávamos de Mann apenas para abreviar, certo? Grande, tínhamos cerca de 2.000 empregados em Boston. Era o que se chama de uma corporação de capital fechado, o que basicamente significa uma parceria. Cerca de 5% desses 2.000 empregados eram proprietários da empresa. Eles eram o que chamamos de sócios, e eu eventualmente me tornei um deles. Tornei-me economista-chefe dessa firma e acabei tendo aproximadamente 50 pessoas trabalhando para mim ao longo do tempo. Que tipo de trabalho essa empresa faz? Interessante. A empresa se intitulava uma firma de engenharia e construção e nunca fizemos construção real, nunca possuímos nenhum equipamento. E, na verdade, nos orgulhávamos de dizer que somos objetivos. Não precisamos ir aos países e dizer a eles para construírem grandes sistemas, porque não ganhamos nada com isso. Não somos como a Bechtel ou a Halliburton, Stone and Webster, qualquer uma das grandes empresas de construção. Nós não fazemos isso. Mas o fato é que nosso trabalho era convencer outros países a tomarem empréstimos muito grandes. E depois convencer o Banco Mundial e outras organizações semelhantes a concederem a esses países enormes empréstimos, digamos, $1 bilhão para o Equador, para construir grandes projetos de infraestrutura, usinas e linhas de transmissão e sistemas de distribuição. Portos, rodovias, parques industriais, coisas que não beneficiavam ninguém, exceto as pessoas muito ricas nesses países que eram bastante corruptas, e nós as corrompemos. Então, nosso trabalho era convencer, digamos, o Equador a aceitar um empréstimo de $1 bilhão, convencer o Banco Mundial a dar um empréstimo de $1 bilhão para o Equador,
90% desse bilhão de dólares voltariam para os Estados Unidos para pagar Halliburton, Bechtel, esse tipo de ou esses tipos de empresas, para construir a infraestrutura. E então que só serviria aos mais ricos desses países, e então o país ficaria preso com essa enorme dívida que ao longo do tempo continuaria a ser refinanciada e ficaria cada vez maior. De fato, hoje o Equador deve mais de 50% do seu orçamento nacional apenas para pagar os juros da dívida, o que significa que sobra muito pouco dinheiro para pagar a educação ou os serviços de saúde para as pessoas pobres, que são as que sofreram com esses projetos. Foram seus rios que foram destruídos enquanto construíamos usinas hidrelétricas. Foi sua terra que foi destruída. E enquanto alguns do seu povo ficaram ricos, assim como alguns dos nossos. E agora eles estão sobrecarregados com essa dívida incrível que não podem pagar. E então entramos e exigimos um esquema muito parecido com a máfia. É por isso que nós chamávamos de assassinos econômicos. E então hoje, por exemplo, é isso que realmente aconteceu no Equador. E hoje vamos falar um pouco sobre um tópico diferente. E esse é o fato de que vamos falar sobre... Precisamos do petróleo do Equador. Precisamos do petróleo desta área da Amazônia onde vivem esses povos indígenas com quem trabalhei como voluntário do Corpo da Paz. E dizemos ao Equador, já que não pode pagar seus empréstimos, o que precisa fazer é entregar sua Amazônia para nossas empresas petrolíferas. E é isso que eles estão fazendo. E os povos indígenas lá com quem trabalhei basicamente declararam guerra. Eles disseram, não vamos permitir que essas empresas de petróleo entrem. Vamos lutar até o último homem, se for necessário. É uma situação terrível e o que está em jogo é a construção de um império. Fizemos isso em todos os países ao redor do mundo que têm recursos que cobiçamos. Frequentemente é petróleo em lugares como Indonésia, Nigéria, o Equador, Venezuela, Colômbia, tantos lugares diferentes. Mas às vezes são outros recursos. Por exemplo, no Panamá, foi o Canal do Panamá. E nesse processo conseguimos criar o maior império da história do mundo e fizemos isso principalmente sem força militar. Foi feito principalmente por meio de assassinos econômicos como eu. Agora, quando os assassinos econômicos falham, como fizemos em Panamá com Omar Torrijos e no Equador há muitos anos com Jaime Holdos, quando eu estava lá, quando falhamos, os chacais são enviados. E esses são criadores de problemas sancionados pela CIA. Eles tentarão fomentar golpes em um país. Eles tentarão derrubar o presidente. Se falharem, se não conseguirem fazer isso, então o assassinarão. E Jaime Holdos do Panamá, que não foi derrubado, então foi assassinado. E Omar Torrijos de Jaime Holdos do Equador, Omar Torrijos do Panamá, aconteceu a mesma coisa. Nós, os assassinos econômicos, falhamos. Os chacais entraram e assassinaram esses presidentes. Aconteceu com Allende no Chile, Arbenz na Guatemala. Isso é parte do que o Vietnã foi. E quando os chacais falham e os assassinos econômicos falham, como no Iraque, o passo final é enviarmos nossos jovens para morrer e matar. E é isso que estamos fazendo no Iraque hoje. Certo, eu quero voltar um pouco e voltar para quando você era um jovem e estava sendo inicialmente treinado por Claudine. O que isso envolvia? Quanto tempo isso levou? Houve cerca de 9 meses entre o momento em que Maine me contratou e eu fui para a minha primeira missão na Indonésia. E Claudine estava me treinando durante grande parte desse tempo, de forma intermitente. Todo o meu treinamento ocorreu neste apartamento luxuoso, apartamento pequeno, mas muito luxuoso na Beacon Street, em Boston. Nossa sede, a sede de Maine, era o Prudential Center, em Boston, e isso era muito perto dali. Nunca foi feito em nossos escritórios. Era muito, muito clandestino. Eu passava uma grande quantidade de tempo no apartamento de Claudine e ela me seduziu de todas as maneiras possíveis. Eu era muito suscetível a ser seduzido. Ela era deslumbrante. Ela era inteligente, ela era sensual, ela era uma mulher incrível. E, ao mesmo tempo, me disse de maneira clara o que era esperado de mim como um assassino econômico. E disse que... E ela chamou isso de um negócio sujo. E ela disse... precisamos garantir que você esteja totalmente confortável em fazer isso e ir em frente e fazer isso. Se você não estiver confortável em fazer, então não faça. Não vá para a Indonésia. Não aceite essa missão, porque uma vez que você esteja dentro, você está nisso para a vida, não pode voltar atrás. Então, parte do treinamento dela foi me seduzir para dentro, mas ao mesmo tempo
ter absolutamente certeza de que eu estava aceitando isso, de que eu ia fazer parte disso. E é sua crença que ela teve acesso às informações que a NSA obteve de você durante os testes de polígrafo? Correto, não tenho dúvida sobre isso. Ela sabia quais eram as minhas fraquezas. Ela focou diretamente nelas. Eu cresci como filho de um professor de escola preparatória em uma escola particular em New Hampshire e vivi no campus toda a minha vida. Meu pai não recebia muito dinheiro, tudo era de graça. Nossa casa era de graça, nossa comida era de graça, cortavam a grama para nós, a neve era removida, tudo era de graça. Então vivíamos uma vida bastante decente, mas eu nunca tinha dinheiro. E eu estive cercado a minha vida inteira por garotos que vinham de famílias muito, muito ricas de todo o mundo. E ouvi as histórias deles e então fui para a escola com esses meninos. E eles iam para casa nas férias para Venezuela, para Caracas, para Beirute, para Londres, para onde quer que fossem, e eu ficava presa neste pequeno campus, sozinha em Chilton, New Hampshire, e muito solitária. Eu basicamente fui rejeitado pela cidade, e eu rejeitei a cidade porque havia animosidade entre os locais e os preps, e eu me via como um prep. Então, parte disso foi autoimposto. Mas esses caras voltavam de suas férias com essas histórias incríveis pra contar, sabe? Os bailes de debutantes que tinham ido e as orgias e sabe, minha vida é tão chata e eu desenvolvi esse complexo de que eu realmente queria me destacar e eu queria viver esse tipo de vida. Depois fui para o Middlebury College e muito do mesmo lá, isso. Muitas pessoas ricas lá. Então, eu tinha esse desejo e eu era extremamente tímido com mulheres, incrivelmente tímido com mulheres e pateticamente tímido com mulheres. E eu tinha esse complexo e Claudine sabia disso. A NSA tinha identificado isso. Claudine apelava a todos os lados disso. Você sabe, ela... Cara, você sabe, era simplesmente incrível. E então, como assassino econômico, eu sempre viajei de primeira classe. Eu ficava no andar superior dos Boeing 747. Você sabe, eu estava sempre de primeira classe. Hospedei-me nos melhores hotéis por onde quer que fosse, às vezes nas melhores suítes dos melhores hotéis. Comia nos melhores restaurantes. Fui recebido ao redor do mundo por pessoas como o Shah do Irã e presidentes de vários países. Passei um tempo com Robert McNamara, o presidente do Banco Mundial. Foi uma vida e tanto. Era tudo o que eu sempre sonhei em ter, realmente. Foi uma realização das minhas fantasias. Conte-nos sobre sua primeira tarefa. Na Indonésia. Sim, fui enviado para a Indonésia como parte de uma equipe de 11 homens que estavam lá para projetar um sistema elétrico para Java, Ilha de Java, que era o pedaço de terra mais densamente povoado do mundo na época. Agora, a razão pela qual estávamos indo para a Indonésia, isso foi no início dos anos 70, era bastante óbvio naquela época que o Vietnã iria cair. E a teoria era a teoria do dominó, que se o Vietnã caísse, então o resto dos países do Sudeste Asiático cairia também, e tínhamos que parar isso. Estávamos perdendo no Vietnã. Tínhamos que encontrar uma maneira diferente, não a solução militar, e a Indonésia era vista como a chave para isso. A Indonésia tinha muito petróleo, então isso era importante. Tinha uma enorme população de pessoas. É um país muito populoso. E tinha a maior população de muçulmanos de qualquer país do mundo. E assim, havia muitas boas razões para irmos para a Indonésia. Então, nós fomos para a Indonésia e fizemos este estudo. E essas projeções mostravam que se eles desenvolvessem seus sistemas elétricos, tomassem um grande empréstimo do Banco Asiático de Desenvolvimento e do Banco Mundial e desenvolvessem seu sistema elétrico, sua economia iria prosperar nas próximas 2 décadas. E... nós organizamos o empréstimo dos bancos e basicamente o que estávamos fazendo era trazendo a Indonésia para a nossa esfera. Estávamos sobrecarregando-os com enormes dívidas. Íamos usar nossas próprias empresas e usamos para construir esses sistemas. Então, o dinheiro, você sabe, nós organizamos para que o Banco Mundial fizesse um empréstimo para a Indonésia. O dinheiro veio para nossas corporações nos Estados Unidos. A Indonésia acabou com toda essa dívida incrível. Agora, devo dizer, Mike, que... eu era a única pessoa naquela equipe de 11 homens que sabia as sutilezas do que estávamos fazendo. Eu era o único assassino econômico. Eu era o economista. Eu era quem fazia todas as previsões. Eu era quem organizava os empréstimos. Tudo isso recaía sobre mim. Os outros homens naquela equipe eram... Estamos projetando usinas de energia. Estamos projetando as rodovias e portos para trazer os combustíveis para alimentar as usinas de energia. Projetando linhas de transmissão, sistemas de distribuição, esse tipo de trabalho. E em toda a indústria, quando falo sobre essas outras empresas, as Bechtels, as Halliburtons, as Stone & Websters, as Charles T. Mains, eu quero. E o Banco Mundial.
quero deixar muito claro que a maioria das pessoas que trabalham para essas organizações não são assassinos econômicos. Eles são técnicos, são engenheiros, estão fazendo o que acreditam ser seu trabalho de projetar sistemas. Mas sempre há alguém no topo, sempre há alguém nessa organização que tem uma compreensão completa do que está acontecendo. São muito poucas pessoas. A maioria dessas pessoas está no escuro sobre isso e não deveriam estar no escuro sobre isso. Quero dizer, deveria ser bastante óbvio para elas o que estão fazendo, assim como deveria ser bastante óbvio para todos nós neste país para onde vai o nosso dinheiro dos impostos. Não é tão óbvio. O sistema é incrivelmente sutil e incrivelmente eficaz. Bem, não havia uma pessoa na sua equipe na Indonésia que parecia ter uma ideia de que as coisas não estavam... Inteiramente certo. Howard Parker, um executivo aposentado do sistema elétrico da Nova Inglaterra. Sim, você sabe, passou a vida resistindo à pressão dos outros e ele era um homem muito amargurado nesse ponto. Ele nunca foi promovido à posição que achava merecer no New England Electric System. Ele se aposentou e veio trabalhar para o Maine como consultor e ele sabia o que estávamos tentando fazer. Nós estávamos tentando inflar todas essas previsões. Eu recebi a tarefa de garantir que eu mostrasse que a econômica e a carga de energia elétrica, o crescimento aumentaria algo em torno de 17% ao ano, o que não é um número enorme quando você compõe isso ao longo de 25 anos. Howard estava determinado que não seria mais do que 6 ou 8%, como ele disse. Isso é o normal. E eu continuei argumentando, mas isso não é a norma. Este é um país que está em expansão e sim, eu falo em muitos detalhes sobre o Howard e quão bravo ele estava, mas do meu ponto de vista, Howard era um homem velho, amargurado, e ele não tinha conseguido o que queria da vida e ele não ia estar por aqui por muito tempo. Então, o que eu queria era aprender tudo que pudesse com ele e basicamente assumir o trabalho dele. Então, ele realmente não vinha de um lugar altamente principiado. Na minha percepção. Não era... Você sabe, era uma questão de teimosia, era uma questão de amargura. E eu vi, eu sou um jovem em ascensão e eu sei o que devo fazer. E Claudine me disse, e eu simplesmente não quero que Howard atrapalhe. Mas em um momento, eu tive a percepção de que eu, durante tudo isso, estava passando por enormes dúvidas e culpa. Eu sabia que o que estava fazendo não era a coisa certa, mas estava sendo bem recompensado. E o que estava fazendo era legal. E, de fato, elogiado por, você sabe, pessoas como Robert McNamara e pessoas que eu admirava. E, então, em um certo ponto, Howard deixou muito claro para mim que não importava o que eu apresentasse como previsão econômica. Se eu apresentasse uma previsão econômica de 17%, então sua previsão de carga elétrica estaria mais ou menos na mesma área. Existe uma correlação muito forte entre crescimento econômico e crescimento energético em qualquer país ou região. E assim, era meu trabalho apresentar essa previsão alta, previsão econômica. E então ele deveria ajustar sua previsão de carga elétrica a isso. Ele deixou muito claro que não faria isso. Não importava o que eu propusesse, ele viria com algo entre 5% e 10%, que ele achava que era razoável. Então, de repente, uma luz se acendeu e eu disse, meu Deus, fui aliviado da culpa. Posso fazer o que meus superiores me mandaram fazer, o que Claudine me mandou fazer, o que todos me estão dizendo para fazer, apresentar estas projeções econômicas altas, e ele produzirá as previsões de carga elétrica que são as verdadeiras, as razoáveis. E assim estou livre de responsabilidade. Terão que seguir as previsões de carga elétrica dele, porque é com isso que o sistema teria que ser projetado. E eles devem seguir as previsões econômicas, mas se ele não seguir as previsões econômicas, então a responsabilidade não é minha. Então, me senti tão aliviado. Claro, quando voltei para Boston, Howard saiu antes, muito antes de mim, deixou a Indonésia, porque ele ficou muito doente, então eles tivemos que enviá-lo para casa. E ele disse que tinha todas as informações de que precisava, ele poderia fazer o resto do seu trabalho de casa. Quando cheguei em casa, meu chefe, que mais tarde se tornou o presidente de Charles T. Meng, me chamou para o escritório. E ele disse, estou demitindo Howard Parker. Não importa o que você diga aqui agora, o que você faça, eu estou demitindo Howard Parker, porque as previsões dele são irracionais. Eu entendo, ele me disse, que sua previsão econômica justificaria previsões de carga muito mais altas e que agora você está em uma posição em que poderia desenvolver essas previsões de carga. Está correto? Ele disse... E eu disse, sim, isso está correto. Ele disse, parabéns, você acaba de ser promovido. Aceitei, dei a eles a previsão de carga que queriam e minha estrela brilhou. Eventualmente, tornei-me sócio na empresa, economista-chefe, com uma grande equipe,
pessoas maravilhosas trabalhando para mim e está tudo no livro. Eu estava comprometido naquele ponto, além de reconciliação. Mas você fazia coisas regularmente, por exemplo, continuando com a Indonésia, que alimentariam sua dúvida. Por exemplo, se bem me lembro, na Indonésia, você saiu com uma pessoa local que te levou para conhecer pessoas que moravam lá e elas contestaram abertamente, em uma conversa casual, algumas das coisas que você estava fazendo. Isso mesmo. Sabe, sempre gostei muito de pessoas e originalmente queria ser jornalista E eu fui voluntário no Peace Corps. Eu amava estar com as pessoas. Então, quando eu estava na Indonésia, esse jovem, o nome dele era Hazim, que eu morava na mesma casa que ele. Ele morava na casa de hóspedes. A mãe dele administrava a casa de hóspedes onde nossa equipe morava. E ele me apresentou a muitos de seus amigos e eu amava estar com eles, essas pessoas indonésias. Eu aprendi a falar a base indonésia muito bem na época. E assim, passei muito tempo com eles. E sim, eles eram bastante radicais. E há uma série inteira no livro sobre algumas das experiências que tive com eles, indo a espetáculos de marionetes, sua política, sua raiva com o que estávamos fazendo no Vietnã. E eu concordei com eles e eles ficaram bastante surpresos que eu concordasse tanto com eles. E me levaram para essas partes incríveis e bonitas da cidade, a cidade antiga de Bandung, que fica em Java Ocidental. Estávamos trabalhando em Jakarta e Bandung, e eu estava viajando muito pela Indonésia. Então, eu sempre ficava chocado com o fato de não haver outros estrangeiros naquelas partes da cidade, né? Nenhum outro estrangeiro realmente se misturando com os indonésios. Embora houvesse bastante estrangeiros, pessoas de companhias de petróleo e pessoas como minha própria equipe, todos nós frequentávamos esses clubes privados e os restaurantes sofisticados, mas não convivíamos muito com os indonésios. E eu ia e realmente gostei. E eles me questionaram muito e apontaram que Arnold Toynbee, o grande historiador britânico, em 1954 tinha escrito um livro chamado Civilization on Trial, que dizia que a longo prazo o povo muçulmano são a maior ameaça ao capitalismo, ao modo de vida dos Estados Unidos. Ele lá em 1954 disse que não é. O comunismo, isso não é, em última análise, uma ameaça, porque não é espiritual o suficiente. Não é baseado em princípios realmente fortes. Para uma cultura ter sucesso, ela precisa ser muito principiada. E ele previu a queda do capitalismo, o que ele chamou de Ocidente, porque ele disse que, em última análise, nós também não seremos tão principiados. E que o mundo islâmico se levantaria, porque eles têm essas fortes crenças na espiritualidade. E eles não acreditam em usura, e eles não acreditam em emprestar dinheiro. E esses jovens muçulmanos na Indonésia me apontaram isso e disseram: vocês sabem, vocês estão com problemas. E isso foi no início da década de 1970. E eles disseram: vocês sabem, o mundo muçulmano está observando e nós não gostamos do que estamos vendo. Foi um aviso incrível, sabe? Se você olhar para o que está acontecendo agora no mundo, os muçulmanos se tornaram, quero dizer, muito poderosos e muito zangados conosco. E não é simplesmente sobre religião de forma alguma. A religião muçulmana, no fundo, não é uma religião raivosa, é uma religião compassiva. Mas eles estão muito zangados porque nos veem como, basicamente, estuprando seu mundo, pilhando. E, você sabe, eles estavam sempre citando estatísticas para mim. Nós temos uma estatística que mencionamos muito neste país, que 5% da população mundial, a população americana, consome 25% dos recursos mundiais. Agora, isso realmente incomoda a maior parte do resto do mundo, que somos como esse grande povo que estende-se com seus tentáculos e traz todos os recursos para nós. E olhe para as vidas que levamos enquanto 3/4 do mundo vivem na miséria. Todos os dias, 24 mil pessoas morrem de fome e 30 mil crianças morrem de doenças curáveis todos os dias. E as pessoas que vivem nos lugares onde isso está acontecendo estão com raiva. E veem nós, 5% da população mundial, trazendo 25% dos recursos, enquanto tantos deles vivem vidas trágicas, destituídas, miseráveis, sofridas, sofrendo sem necessidade. Não precisa ser assim. Uma estatística ainda mais importante, eu acredito, é que desse 5% da população mundial, apenas menos de 1% controla mais dos recursos da América do que os 90% na base. Então, de fato, 25% dos recursos mundiais estão sendo canalizados para este país, essencialmente para servir 1%. De 5% da população mundial, terrivelmente pequeno, não é nenhuma pirâmide. É como uma agulha subindo com algumas pessoas muito ricas e muito poderosas sentadas no topo.
Isso criou um ressentimento tremendo ao redor do mundo. É o que criou nossa insegurança. Eu sugeriria que nunca estaremos seguros neste país, não importa quantos guardas tenhamos em nossos aeroportos. Até que nós decidimos que vamos ser muito mais compassivos com o mundo. E que coisa ótima é fazer isso. Isso nos trará a segurança que precisamos quando começamos realmente a nos abrir para o mundo e a acolher o mundo como irmãos e irmãs com quem queremos compartilhar as coisas boas. Esses jovens islâmicos com quem me apaixonei e com quem estava trabalhando, eles viram tudo isso. Eles anteciparam e me alertaram sobre isso. E foi uma experiência muito reveladora para mim, muito comovente. E ainda assim, eu fui seduzido. Sexo, dinheiro e poder estavam vindo na minha direção, cara, e eu ia aceitar e aceitei por muito tempo. Então, qual foi a sua próxima missão depois disso? Qual foi o próximo grande o projeto com que você foi encarregado ao país? E também voltei para a Indonésia para fazer o mesmo tipo de coisa que fizemos em Java, na ilha de Sulawesi, e Colômbia e Irã. Então, por 3 ou 4 anos, meu tempo estava muito dividido entre esses países, e eu fazia outras viagens ao Egito e Guatemala e muitos outros lugares. E eu comecei a contratar e contratar e contratar. Quer dizer, eu me tornei muito popular dentro do Charles T. Mann, porque eu estava indo junto com o sistema. E o Banco Mundial estava adorando o que eu estava fazendo. E eu só continuei expandindo meu departamento. Tornei-me sócio. Eu estava ganhando muito dinheiro e para a empresa assim como para mim mesmo. Então isso envolveu vários países. Mas, sabe, os que mais me impressionaram depois da Indonésia foram Panamá e Irã, e depois a Arábia Saudita, certo? Eu quero entrar em mais detalhes sobre isso. Mas primeiro, você falou sobre como as pessoas da sua equipe, né, quando você estava na Indonésia, não tinham uma compreensão do quadro geral do que estava acontecendo lá. Você era a única pessoa que tinha. Uma vez que você começou a expandir sua equipe, outras pessoas, quem são parte da sua equipe, eles tinham a visão geral. E então, quanto as pessoas no Banco Mundial e essas outras grandes organizações para as quais você atua como uma espécie de empresa de fachada, eles tinham a visão geral? Ótima pergunta, Mike. E a resposta para ambas as perguntas é essencialmente não. No Banco Mundial, havia pessoas que sabiam, e as pessoas no topo certamente sabiam. Mas a maioria das pessoas que estavam analisando meus relatórios não sabia. E, na verdade, tentavam encontrar falhas nas minhas previsões. Então, eu tinha que defendê-las de maneira muito, muito firme, no que me tornei muito perito e muito bom. Essas pessoas foram contratadas basicamente para desmontar, relatam aos consultores. Mas os chefes deles sabiam. Eles faziam parte do sistema. Eles estão sempre, em todas essas organizações, há algumas pessoas que são os assassinos econômicos que sabem o que está acontecendo e o resto é praticamente mantido no escuro. E eles estão fazendo seus trabalhos, o que eles veem como seu trabalho. Mas no final, os assassinos econômicos prevaleceram, porque todos sabemos. Quero dizer, se você é um economista com um doutorado que foi designado para desmontar meu estudo e encontrar falhas nele, se puder, você faz isso. Eu defendo isso fortemente. Seu chefe está do meu lado no final das contas. Ele também é um assassino econômico. Então, no final, eu vou ganhar. Mas vai haver um show, então há um grande rastro de documentos que mostram que você realmente fez seu trabalho. Você tentou encontrar falhas em mim, mas no final você se convenceu de que tudo que eu estava dizendo era verdade, era fato. E você é promovido. E você recebe um bom bônus. Você talvez no Borrow Bank seja um conjunto diferente de sistemas de bônus. Mas você também recebe as recompensas se seguir o fluxo, no final das contas. No que diz respeito às pessoas que eu contratava, e isso se tornou uma parte muito importante da minha decisão final de deixar esse mundo, porque eu continuava contratando jovens, homens e mulheres, para sair e fazer a mesma coisa que eu estava fazendo. Mas eu nunca disse a eles que estavam fazendo isso. Eles não tiveram o benefício que eu tive com Claudine, que os treinou e disse, é isso que você vai fazer e é para a vida toda. Em vez disso, eu disse a eles quais eram os resultados que eu queria. Se eles fossem trabalhar na Arábia Saudita ou na Bolívia ou onde quer que eu os enviasse, e eu os informei que era melhor voltarem com uma previsão realmente alta, com os tipos de números que eu queria ver. Se não o fizessem, não teriam um emprego.
se fizessem, seriam promovidos. Eles receberiam bons bônus de Natal. Quero dizer, eu controlava tudo isso. E eu também era muito manipulador em convencê-los. Quer dizer, e naquela época eu também estava publicando muitos artigos profissionais. E eu tinha um casal de jovens muito astutos, né, trabalhando para mim. Um deles era doutor pelo MIT, um matemático. Ele obteve seu doutorado no MIT quando tinha 22 anos. Ele era um jovem da Índia, e brilhante. E ele produzia o tipo de resultados que eu queria. Nós escrevíamos esses artigos. Então tínhamos todo um sistema montado para convencer a todos de que o que eles estavam fazendo era certo, e então recompensar eles, ou você sabe, a abordagem da cenoura e do pau, que eles eram bem recompensados quando faziam o que eu queria, e se não faziam, não eram recompensados e podiam ser demitidos. Então, eles não tinham o mesmo benefício que eu tive de ser informado. Isso é o que você está fazendo. E no fim, isso me fez sentir muito culpado por ter manipulado as pessoas assim. Foi uma das razões pelas quais eu queria sair e uma das razões pelas quais escrevi o livro. Porque isso é típico. Em todas essas organizações há pessoas fazendo isso. Em todo o mundo corporativo conheço pessoas que trabalham para grandes corporações agora que estão terceirizando, que têm fábricas exploradoras na Ásia, produzindo os bens que estão vendendo nos Estados Unidos, pagando as pessoas $1 por dia ou menos, pessoas que estão trabalhando em condições terríveis, e os homens e mulheres que estão no comando dessas operações, por falta de lugares como Seattle, Portland e São Francisco e vários outros lugares, esses homens e mulheres estão indo para esses países. Eles sabem em seus corações, sabem que o que estão fazendo não é certo. Mas, de volta à sede, há uma equipe inteira de psicólogos, advogados e outros dizendo a eles que o que estão fazendo está bem, é bom. E que as pessoas que estão trabalhando nas sweatshops ganhando $1 por dia estão melhor do que se não tivessem esses empregos. O que é manifestamente absurdo, porque essas pessoas, muitas delas, viviam em economias de subsistência. É verdade, elas podem nunca ter ganho dinheiro antes, mas viviam muito bem com economias de subsistência, até que essas empresas chegaram e criaram um mercado local, uma economia local que agora depende do dólar. Então, em poucos anos, eles passaram de viver vidas de subsistência e, estatisticamente, não terem dinheiro nenhum, totalmente empobrecidos, estatisticamente, mas suas vidas eram bastante boas. Para agora, de repente, terem que trabalhar para essas grandes corporações, trabalhando nessas fábricas exploradoras, ganhando $1 por dia, dependendo da economia do dólar, ou talvez seja $10 por dia, seja como for, mas dependentes desse dinheiro. E a existência de subsistência que eles tinham antes se foi. E então aquela empresa, no ano seguinte, decidem que a mão de obra é mais barata em outro lugar e se mudam. E essas pessoas que se tornaram dependentes dessas ninharias que foram pagas por nossas empresas, de repente não tem nem mesmo a ninharia. E é uma situação terrivelmente trágica. E os homens e mulheres que são o equivalente dos golpistas econômicos corporativos que estão fazendo isso, eu os conheço. Eu conheço alguns deles pessoalmente. No fundo, eles sabem que o que estão fazendo é errado, mas estão sendo bem recompensados, suas famílias estão sendo cuidadas, alguém está dando tapinhas nas costas deles, dizendo: não é maravilhoso que você esteja possibilitando que essas pessoas recebam $1 por dia? E eles têm uma equipe inteira, como eu disse antes, psicólogos, economistas e advogados, dizendo a eles que tudo o que fazem é perfeitamente bom e para o melhor e para o bem do mundo. É assim que construímos impérios. Então conte-nos sobre o Panamá, porque ficou evidente ao ler o livro que você acabou tendo um relacionamento amigável com o líder daquele país, Omar Torrijos. Sim, eu gostaria de pensar nele como um bom amigo. E você sabe, como acho que disse antes, Mike, às vezes quando olho para a minha própria história, eu apenas ouvi você fazer essa pergunta. Estou pensando, Omar Torrijos, quando fui ao Panamá pela primeira vez, a foto dele estava nesse outdoor. E ele era uma figura mítica para mim. Ele provavelmente ia ser indicado para um prêmio Nobel se não tivesse sido assassinado. Ele era maior que uma dessas pessoas, maior que a vida. E pensar que eu passei tempo com ele. Eu conheci, a olhar para trás, é simplesmente incrível para mim. Esse jovem do interior de New Hampshire. E minha vida, às vezes, parece inacreditável para mim. Se eu não a tivesse vivido, não tenho certeza. E ao ler o livro, tentei escrevê-lo para transmitir um pouco dessa sensação. E às vezes parece mais um romance de James Bond, acho, do que as biografias da maioria dos economistas. Mas essa é a vida que eu vivi. Era assim, comida incrível, bebida incrível, mulheres rápidas e muito poder, dinheiro, sexo, tudo isso você sabe. E Omar Torrijos era um homem magnífico. Ele tinha seus defeitos como todo mundo, mas ele viu claramente o que eu ia fazer.
ele me convidou para esse pequeno bangalô nos arredores da cidade do Panamá para ter uma reunião privada com ele. E ele disse: veja, eu sei o que você está fazendo. Eu sei o jogo que vocês estão jogando. Eu sei que o que você vai fazer é inflacionar todas essas previsões. Você vai me dar um sistema que eu posso usar e alguns dos meus amigos ricos. Mas meu país vai sofrer e o seu país vai ficar rico e vocês vão ter controle sobre mim. O que vocês realmente querem é o meu canal. Então, eu não vou deixar isso acontecer. Ele disse, sabe, mas o que eu vou fazer é se você concordar em vir aqui e fazer um estudo e, elaborar um plano que realmente ajude meu povo, que ajude os mais pobres entre os pobres, então eu vou garantir que você e sua empresa obtenham mais e mais projetos. Mas você precisa ser honesto, precisa fazer um bom trabalho. Basicamente, o que ele estava me dizendo é, não seja um mercenário econômico, seja um verdadeiro, seja o que você sabe, realmente seja o que diz que é e faça um bom trabalho nisso. E eu acolhi isso, claro, e no fim, minha empresa também, porque conseguiu negócios. Mas, claro, o que o Omar Torrijos estava fazendo nesse processo era desafiar todo o sistema, porque o sistema é baseado na suposição de que as pessoas no topo são todas corruptíveis. E se você encontrar alguém no topo que não é corruptível, então ele pode destruir o sistema, não apenas naquele país, mas em muitos outros lugares. Porque uma vez que alguém começa a resistir e alguém começa a apontar a verdade por trás do sistema e o fato de que ele pode ser contestado. Então todos no sistema veem uma ameaça e estão em apuros. Vimos isso acontecer em muitos lugares. Arbenz na Guatemala, Allende no Chile, o Torrijos no Panamá. Vimos isso acontecer na África, vimos isso acontecer na Ásia e no Oriente Médio. Vimos isso acontecer repetidamente. E esses homens que adotam essa postura estão literalmente colocando suas vidas em risco. Agora o Torrijos conseguiu, por fim, negociar um tratado do canal com a administração do presidente Carter. O tratado do canal foi aprovado pelo nosso governo, nosso Congresso, por um voto. E foi muito divisivo. E é claro que os elementos conservadores de direita se opuseram fortemente a isso. Outra coisa que estava acontecendo é que Torrijos estava negociando com os japoneses para construir um canal ao nível do mar. O canal atual é baseado em eclusas e não pode acomodar os maiores dos nossos navios. Portanto, um canal ao nível do mar poderia fazer isso. Então, os japoneses estavam dizendo que financiariam e, claro, se eles financiassem, eles o construiriam. Bem, isso perturbou profundamente nossas grandes empresas de construção e, na época, o presidente de uma dessas maiores empresas era George Shultz. O advogado sênior do conselho na Bechtel era Caspar Weinberger. Eles estavam muito indignados que Torrijos estava até conversando com os japoneses sobre isso. Depois que o tratado do canal foi negociado e Carter então perdeu a próxima eleição para Reagan, Shultz deixou de ser presidente da Bechtel e tornou-se secretário de Estado. Weinberger saiu da Bechtel e tornou-se secretário de Defesa. E a administração Reagan tentou renegociar o tratado do canal com Torrijos. Ele não quis. Eles tentaram fazer com que ele concordasse com detalhes específicos, como deixar nossas bases militares lá. E, mais importante de tudo, eles tentaram desesperadamente fazer com que ele parasse de falar com os japoneses sobre um canal ao nível do mar. Ele recusou. Ele era um homem muito íntegro nesses aspectos. Ele recusou absolutamente. E então, um dia, seu Twin Otter pré-avião, o avião presidencial, explodiu e ele foi morto. E eu estava esperando que isso acontecesse. É assim que os chacais fazem as coisas. E havia muitas evidências de que um gravador que ele recebeu antes do avião decolar era uma bomba. Não há dúvida na minha mente. E não há dúvida na mente de muitos investigadores por toda a América do Sul. Pessoas sabíamos que isso foi um assassínio orquestrado pela CIA. Claro, quase não saiu na nossa imprensa. E então, Noriega assumiu... E Noriega não era... sobre Omar Torrijos, de qualquer maneira. Ele era um indivíduo muito mais corrupto. Ele tinha muitos hábitos pessoais muito desagradáveis. Ele não era carismático, mas manteve firme suas convicções em grande medida. Ele também se recusou a desistir de negociar com os japoneses. Ele se recusou a renegociar o Tratado do Canal. Ele recusou-se a permitir que as bases militares americanas permanecessem. Elas foram para o Equador.
E assim como resultado disso, é claro, nós invadimos o Panamá em 1989. 2 a 3 mil panamenhos, civis inocentes, foram mortos no processo. E Noriega foi preso e ainda está em uma prisão em Miami, Flórida. Você já ouviu em primeira mão sobre o uso dos chacais se vocês falhassem em seus esforços? Isso foi algo que Claudine lhe contou? Ou, quer dizer, como você sabe disso com certeza? Em todos nós, assassinos econômicos, não queríamos ver os chacais entrarem. Eu realmente não queria ver Omar Torrijos ser assassinado. E assim, foi uma inspiração para nós. Era uma das coisas que me preocupava quando fiz este acordo com o Omar, para realmente fazer o verdadeiro trabalho, em vez de um trabalho de assassino econômico. E eu falo sobre isso extensivamente em Confissões de um Assassino Econômico, que, em determinado momento, fiquei muito preocupado que Torrijos, sabe que, certo, estou concordando com o que ele está dizendo, estou feliz por estar fazendo isso, mas o que é isso? Quais são as implicações para ele e, em última análise, para mim? Sabíamos que os chacais estavam sempre lá, à espreita nas sombras, e foi um impulso tremendo para nós fazermos o que deveríamos fazer e fazê-lo de forma eficiente, para que eles não precisassem intervir. Eles fazem parte do sistema, e eu conheci alguns deles pessoalmente, ainda conheço. Conheço alguns deles que estão agora no Iraque. E eles trabalham através de organizações governamentais dos Estados Unidos, como a CIA. E eu pergunto isso porque estamos observando cada vez mais, nos dias de hoje, o uso de contratados privados, pelo menos para operações militares. Você sabe, DynCorp, coisas desse tipo. Correto, é assim que eles operam. Os chacais que eu conheço, eles nunca são funcionários da CIA. Eles trabalham para empresas como Executive Solutions, empresas com nomes assim. Eu nem tenho certeza se eles acertaram os nomes, mas você sabe, alternativas globais. A maioria dessas empresas, aliás, são empresas offshore. Elas são britânicas ou australianas, elas não são empresas do Zenewa. Então, as pessoas que trabalham para elas não pagam impostos nos EUNA. Eles não pagam nenhum imposto. Tenho um bom amigo, que é um jackal, que está no Iraque hoje. Ele está nesse negócio há anos. Ele ganha mais de $300 mil por ano, livres de impostos. E eles, claro, não são pagos pelo Departamento de Defesa. Eles geralmente são pagos. As empresas deles recebem contratos com o Departamento de Estado ou alguma outra organização. Então, nem sequer aparecem nos registros. Temos milhares de pessoas no Iraque hoje que estão sendo enviadas por corporações privadas dessa forma que não estão nos registros militares. Se elas morrerem, elas não são incluídas nas estatísticas. Quando matam pessoas, essas pessoas não são incluídas nas estatísticas. Elas não estão nos orçamentos militares e não estão proibidas de fazer as coisas que nosso exército é proibido por lei de fazer, como tortura. Elas estão fazendo e eles fazem isso como contratados privados. É um grande negócio. A maioria deles veio do nosso exército. Eles vieram de unidades de Rangers, unidades de forças especiais, são possuídos e administrados por essas pessoas. Alguns deles vieram desse tipo de unidades em outros países. África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Fiji, Japão, Inglaterra, França. Mas muitos deles vêm do nosso próprio exército. Sim, eu sei que a Halliburton, uma das concorrentes da sua antiga empresa, tem inúmeras holdings offshore, que eles gostam de transferir seus lucros, bem como, há vários meses, o número de funcionários da Halliburton que haviam sido mortos no Iraque estava, creio eu, em cerca de 45. Isso não é algo que você lê nos jornais. Certo. E esses são funcionários da Halliburton. Há muitas outras pessoas que trabalharam para a Halliburton que não seriam classificadas como funcionários e que nem mesmo entram nesse tipo de estatísticas. E isso é comum na indústria, assim como o suborno. Sabe? Ótimo assunto, suborno. Porque você sabe, você sabe, há vários artigos do jornal agora sobre o fato de que os fundos não estão contabilizados. Houve escândalos pelo fato de que uma empresa como a Halliburton e o Bechtel, ou qualquer uma dessas empresas que gastaram $1 milhão em combustível, ou Coca-Cola, ou outra coisa, quando na verdade deveriam ter gastado apenas 600 mil, sabe? É esse tipo de coisa. E acho que muitas pessoas, quando leem um artigo assim, dizem, meu Deus, bem, acho que alguém em uma dessas empresas estava fazendo $400 mil, então, ao trapacear a empresa, sua própria empresa, e as pessoas, eu me pergunto o que as pessoas pensam. Enquanto para mim,
é muito óbvio, essas quantias estão sendo usadas como subornos. Isso é tão antigo quanto a história. Nossas empresas são proibidas por lei de subornar pessoas diretamente. Eu não posso entrar e dizer, quero ganhar esse contrato, Mike. Então você sabe, aqui são $400 mil, garanto que eu consiga o contrato. Isso é muito ilegal. Quase nunca é feito por empresas dos Estados Unidos. É feito por empresas de outros países onde não é ilegal, ou não tão ilegal. Mas nossas empresas não fazem isso e se orgulham de sua integridade por não fazerem isso. Em vez disso, o que fazem se eu quiser te subornar, se você for presidente, eu quiser te subornar, eu quiser te dar $400 mil, eu vou dizer, bem, você tem um irmão ou amigo que é dono da franquia John Deere, neste país. E você diz, né, sim. Então, né, eu negociarei um acordo com essa pessoa para alugar o equipamento dele. Eu alugarei $600 mil do equipamento dele e pagarei $1 milhão. E não há nada legal nisso. Eu sempre posso me justificar dizendo, meu Deus, eu não sabia que poderia ter conseguido por $600 mil, né? Fiz um mau negócio. Que estupidez da minha parte. Mas é óbvio então que o acordo paralelo é que esses $400 mil a mais vão para você, o presidente. E isso acontece o tempo todo. No Charleston, Maine, nossos escritórios estavam cheios de jovens, homens e mulheres, mas principalmente homens dos países onde trabalhávamos, cujos pais ocupavam altos cargos nos governos. E trouxemos esses jovens como estagiários na Charles T. Mann, pagamos muito bem a eles e, além disso, organizamos para que fossem estudar nos Estados Unidos, em Boston, no MIT ou Harvard, ou Northeastern, ou BU, ou BC, ou onde quer que pudessem entrar, e nós podíamos ajudá-los a entrar. Geralmente dávamos uma bolsa integral ou garantíamos que eles a recebessem. Podíamos pagar pela moradia e pela alimentação deles e dar-lhes um ótimo salário como estagiários. Então eles poderiam receber cerca de $50 mil por ano, algo nessa linha, que realmente era um suborno para seus pais. E ainda assim não havia nada ilegal nisso. Muito desse tipo de coisa que é feita, acho que é imoral, acho que é antiético, acho que deveria ser ilegal, mas da forma como é feito, é legítimo. Porque as leis são escritas para proteger este sistema, para proteger o que eu chamo de corpocracia, os grandes negócios, os grandes bancos e as pessoas do governo que estão dirigindo este império. Bem, cada vez mais parece que as leis são literalmente escritas por lobistas de empresas como a empresa para a qual você trabalhou. Falava-se disso enquanto você estava lá, você sabe, ajustar a legislação para criar brechas, para que sua empresa pudesse aproveitar isso? Algumas das informações que saíram na Vanity Fair e em várias outras revistas que são muito... e a US News and World Report fez uma investigação muito profunda dos sauditas em relação com o nosso governo há cerca de um ano. E você sabe, uma das coisas que eles descobriram foi que bilhões de dólares vieram da Arábia Saudita para pagar lobistas e para pagar ex-funcionários da CIA, funcionários do governo, congressistas, funcionários do Pentágono. Isso foi tudo documentado nessas revistas e está anotado no meu livro. Quero dizer, se alguém está procurando uma referência, pode ir diretamente a essas revistas. Claro, isso não me surpreende nem um pouco, mas é um sistema muito, muito corrupto. E a corrupção pode ser feita de maneiras extremamente sutis.